Olá, olá, você está mais uma vez com o professor Emerson Douglas, o seu professor, o seu companheiro, o seu amigo de todo dia com o controle externo para o TCU. Estamos aqui com o Grandicas, só dicas quentes, dicas muito boas para virem na nossa prova. Hoje, agora, neste vídeo, tipos de fiscalização do TCU. Acompanhem comigo, olha só. O TCU tem 5 tipos de instrumentos de fiscalização. Então, nesses tipos de fiscalização, a gente pode pensar nos instrumentos de fiscalização, mas também podemos pensar nos objetos de fiscalização. E antes disso, podemos pensar também em quem, vamos dizer assim, tira o TCU da inércia, quem faz com que o TCU se movimente e vá fiscalizar alguma coisa. É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá então? Então olha só, vamos começar pensando aqui. Como é que o TCU dá início a uma fiscalização? Será que é só quando ele quer? Será que alguém manda no TCU para que ele comece? Vamos ver. Olha só. São 4 possibilidades de o TCU começar uma fiscalização. Primeira, iniciativa própria. Puxa vida, quero fiscalizar aquela unidade jurisdicionada. O TCU vai lá e fiscaliza. Geralmente, na maioria dos casos dos instrumentos de fiscalização, o TCU precisa colocar isso em um plano de fiscalização. Em outros casos, não precisa. Tem instrumentos que são mais leves, mais tranquilos, requerem menos auditores, menos servidores para executar, e aí não precisa estar em plano de fiscalização. Mas calma lá. Por enquanto, eu só quero que você saiba disso. 4 formas de movimentar o TCU para que ele fiscalize um órgão, uma entidade da administração pública federal ou mesmo uma entidade, uma pessoa jurídica de direito privado, como uma organização social, por exemplo, no sentido de fiscalizá-la, tá bom? Primeiro, iniciativa própria. O TCU é quem quis. Segundo, solicitação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional nos pede, não manda. O Congresso Nacional não é chefe do TCU, é apenas o nosso, vamos dizer assim, o nosso titular do controle externo. É o titular do controle externo, que tem algumas competências privativas dele, e o TCU tem um monte de competências privativas do próprio TCU. Tá bom? Quem mais que pode iniciar essa fiscalização, Emerson? O Congresso solicita, o TCU não é obrigado a acatar, mas geralmente acata. Afinal de contas, o Congresso é o titular do controle externo. Quem mais? Por meio de denúncias e por meio de representações. Denúncias e representações têm a mesma razão de ser. Qual seja? A razão de que alguém está querendo contar ao TCU que há irregularidades, que há ilegalidades rolando num determinado órgão, numa determinada entidade, ou mesmo uma pessoa física ou jurídica que esteja malversando recursos federais. Por aí. Denúncia e representação, as duas querem a mesma coisa. Comunicar ao TCU esses malfeitos, essas ilegalidades, essas irregularidades. Elas vão mudar nos legitimados, quem pode fazer denúncia, quem pode fazer representação, e vão mudar também na forma de tratamento. A denúncia, como regra, sigilosa. A representação, como regra, não é. Tá bom? Vamos dar uma anotada nesse início aqui no quadro? Vem comigo. Olha aqui, Grandicas 3, tipos de fiscalização. Então, como vai se dar a iniciativa de fiscalizações do TCU? Colocar assim, iniciativa das fiscalizações do TCU, beleza? Primeira forma da própria iniciativa. Ou seja, de ofício, como a gente vê no âmbito do direito, né? De ofício. Você que não é do direito, mas você já viu isso em direito administrativo, já viu isso em direito constitucional, própria iniciativa do TCU, ou seja, o TCU agindo de ofício. Segunda possibilidade, solicitação do Congresso Nacional.
Terceira, por meio de denúncia. E quarta, por representação. São as 4 formas. Ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui dessa iniciativa própria do TCU. Deixa eu abrir um outro quadro aqui pra gente. Iniciativa do próprio TCU. Para ficar mais claro, vamos colocar aqui já quais são os 5 instrumentos de fiscalização que o TCU dispõe, né? Vou começar vamos dizer assim, do mais importante, do mais exauriente, do mais profundo, que são as auditorias. Me põe na tela, por favor, Tiagão, olha só. As auditorias, vamos dizer assim, são o carro-chefe das nossas fiscalizações. No entanto, embora elas sejam as mais importantes, elas não são as que mais acontecem, porque elas requerem mais esforço, mais dedicação, uma equipe de auditoria, mais tempo debruçada sobre aquilo. Então vamos pensar aqui numa auditoria, num programa que nem o Bolsa Família. É uma auditoria gigantesca, meu irmão. Vai demandar muito tempo, uma equipe concentrada, focada nisso, não é? E aí o TCU pode ver nessa auditoria, já vou aproveitar aqui, né, temos tempo ainda, para já te falar o que a auditoria vai ver. Bom, tem 2 grandes formas de auditoria. Auditorias que estão mais preocupadas com a regularidade, ou seja, legalidade, legitimidade, e outras auditorias que estão mais preocupadas com o desempenho, são as auditorias operacionais. Então, nas de regularidade, o TCU vê como regra legalidade, ou seja, o respeito às normas, e legitimidade, se princípios como moralidade, interesse público foram respeitados por aquele órgão. Olha os atos de gestão, vê se aqueles atos de gestão estão legais e legítimos. Por sua vez, nas auditorias operacionais, o tribunal está mais preocupado com o resultado que aquele órgão ou entidade está entregando para a sociedade. Ou seja, ele está preocupado com eficácia, com eficiência, está preocupado com economicidade também. Então, pera lá, esse órgão é eficaz, ele faz as coisas as quais ele deve fazer. Ou seja, se a gente estiver pensando no Ministério, sei lá, Ministério da Saúde, ele está entregando saúde para a população? É isso. Isso é eficácia. Está entregando? Eficaz. Não está entregando? Ineficaz. Já a eficiência e economicidade, elas fazem um balanço de custo-benefício, no seguinte sentido. A economicidade está mais preocupada com o custo. Então, dois serviços ou 2 bens de qualidades semelhantes, eu fico com o mais barato, privilegiando a economicidade. Já a eficiência também vê custo-benefício, só que ela está mais preocupada com o benefício, com o desempenho daquele bem ou daquele serviço que está sendo oferecido. Tá bom? Então, nas auditorias operacionais, o foco vai ser esse: eficácia, eficiência, economicidade e, juntando tudo isso, efetividade. Se os serviços estão alcançando a população, estão melhorando a vida das pessoas. Tá bom? 2 grandes espécies aí de auditoria. Vamos em frente. Qual é o próximo, Emerson? Olha, o próximo instrumento de fiscalização são os monitoramentos. Os monitoramentos geralmente acontecem depois das auditorias. Então o TCU foi lá, verificou alguns problemas, determinou que fossem feitas as correções e aí depois ele volta lá para ver o que aconteceu. Se aquela unidade jurisdicionada, aquela UJ, obedeceu, respeitou, ou se não. Caso ele descubra que não, se ele fez determinações, é passível de multa e de reiteração das determinações. Mas, se for aquela auditoria operacional, como regra, não serão determinações. O TCU, como regra, fará recomendações, ou seja, olha, órgão, você pode melhorar seu desempenho agindo dessa forma, tendo quadro próprio, fazendo concurso público em vez de ter o seu serviço de área fim todo terceirizado, é melhor você fazer isso. Agora, justo nesse exemplo que eu dei, é um exemplo que pode valer para desempenho, mas pode valer também para a questão da legalidade. Legalidade, meu amigo, você tem de
respeitar a lei. E aí, a regra do concurso público, que também é um princípio do concurso público, tem de ser respeitado. Então, o TCU pode ver nas auditorias os dois aspectos e nos monitoramentos ele vai lá verificar se as suas deliberações estão sendo cumpridas. Há também o outro instrumento de fiscalização, que são os acompanhamentos. Os acompanhamentos funcionam como se fossem auditorias, só que remotas, à distância. Teleauditorias, vamos dizer assim. Me põe na tela, por favor. É algo assim. Tem um grande evento tipo Olimpíada do Rio 2016. Vamos acompanhar. O TCU acompanhou também a preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2014. Pois bem, no caso da Olimpíada, é isso. O TCU vai acompanhando passo a passo tudo o que acontece, olhando no Diário Oficial, editais de licitação, extratos de contrato, e aí se encontrar alguma coisa esquisita, ele pode, vamos dizer assim, ir ao local, fazer uma inspeção. Então, olha só, o acompanhamento é uma auditoria por tempo certo, por tempo predeterminado, geralmente algum evento específico que o TCU vai acompanhando, tá bom? E aí, vai acompanhando a distância. Na auditoria, a equipe vai lá. No acompanhamento, geralmente, né, fica mais à distância, vai acompanhando por acesso a sistemas informatizados, internet, eventos, né, tipo simpósios, seminários, esse tipo de coisa do órgão. No caso aqui da Autoridade Pública Olímpica, por exemplo. Tá bom? Além disso, aí o que eu te falei? O acompanhamento pode gerar uma inspeção, mas a inspeção também pode acontecer na auditoria, também pode acontecer no monitoramento, ou seja, a inspeção, dentre os instrumentos, é o mais instrumental, pode ser usado por todos os outros. Na inspeção, a equipe vai ao local. A inspeção é como a doutrina diz que é como se fosse uma mini auditoria. Tá bom? Então vamos anotar isso aqui. Então também as inspeções. E o quinto instrumento, deixa eu te falar uma coisa. Esses instrumentos aqui de fiscalização, eu estou aproveitando que eu estou falando da iniciativa do próprio TCU, mas eles, evidentemente, são os 5 instrumentos que o TCU tem. Para as outras formas, também serão os mesmos instrumentos. A diferença vai ser só na iniciativa. Tá. Aqui é o próprio TCU que está querendo. Beleza. Temos também os levantamentos. Aqui no meu gráfico ele ficou por último. Mas eles geralmente, muitas vezes, são os primeiros. Me ponha na tela, por favor. Olha aqui. Deixa eu te falar do levantamento rapidinho. O levantamento é geralmente prévio a um trabalho de mais fôlego. Levantamento precede geralmente uma auditoria, quando eu ainda não conheço muito bem o funcionamento e a organização de uma UJ. Então, o levantamento, por exemplo, neste momento, o TCU está realizando o levantamento, sabe onde? Itaipu. Faz 20 anos que o TCU reconheceu que não conseguiria fiscalizar Itaipu, porque não tem nada no Tratado Constitutivo falando de fiscalização do TCU. Só que hoje, 2015, o TCU mudou o seu entendimento para entender o seguinte: se não tem nada no Tratado Constitutivo, isso não está mais me proibindo. Se não tem nada proibindo, está me permitindo. E aí o TCU está fiscalizando, começando com um levantamento. Caramba, 20 anos sem ir a Itaipu, agora estamos indo levantando, né? Nesse levantamento também vamos ver possibilidades de outros instrumentos de fiscalização, de outras fiscalizações, auditorias, acompanhamentos, inspeções e por aí vai. Aliás, no próprio levantamento poderá haver inspeções também, tá bom? Que dentre os instrumentos, inspeção é pau para toda obra. É o mais instrumental dos instrumentos, né? Beleza, Emerson, o que mais que eu preciso saber? Bom, como é que é essa iniciativa do próprio TCU? É o seguinte, existem 3 instrumentos, que são esses 3 aqui, que essa iniciativa do próprio TCU significa que esses 3 aqui devem constar de um tal de plano de fiscalização do TCU. E nesse plano de fiscalização estarão as auditorias, os monitoramentos e os acompanhamentos. O plano de fiscalização,
é elaborado pelo presidente do TCU em consulta aos relatores. E aí o presidente submete ao plenário do tribunal, plenário em sessão reservada, cara. Sigilo. Em sessão reservada. Pois muito bem. O que quer dizer sessão reservada, Emerson? Só ministros, ministros substitutos, representantes do MP e alguns servidores da Secretaria das Seções e dos gabinetes das autoridades, se e somente se autorizados pelo presidente. Então é uma sessão extraordinária reservada. Pois bem, já que são nossas auditorias, monitoramentos e acompanhamentos, sigilo, né? Para que os auditados, as unidades jurisdicionadas, não possam, vamos dizer assim, se desfazer de documentos importantes e tentar maquiar uma irregularidade. Ok? E as inspeções e os levantamentos? Não precisam constar do plano de fiscalização. Geralmente é o relator que determina. Só que tem limite, né? O limite são os recursos humanos do tribunal e os recursos materiais. Será que a gente dá conta? A gente tem perna para fazer essa inspeção? Tem perna para fazer esse levantamento? Como regra, é o relator que vai ver isso. Me põe na tela, por favor. Vamos para o outro quadro? Vem comigo para o outro quadro. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Vem macete agora, hein? Vem macete agora. Lembrando que isso aqui é uma aula de revisão, uma aula VaptVupt. Eu tento buscar ali os pontos principais, mas eu não vou aqui dar todos os detalhes. Tá bom? Aqui eu preciso te dizer um negócio que é muito provável de cair em prova. Ele te perguntar isso aqui: quais são os instrumentos que precisam estar no plano de fiscalização e quais os instrumentos que não precisam. Olha só o macete que eu bolei. Gente, você é uma pessoa, está estudando para o TCU, está batalhando aí na vida, você, no fundo, você ama fiscalizar, você ama essa coisa da fiscalização, ou seja, amar está no plano. Então, quem ama, olha aqui, ó, ama está no plano de fiscalização. E quem não ama, Emerson? Quem não ama não está no plano. Quem não amar não está no plano. Então, ó, não amar está fora do plano. Quem não ama, lai. Quem não ama, mente. Quem não ama, lai. Então, o pessoal aqui do lai não precisa estar no plano de fiscalização. Tá bom assim? Então aqui, ó, estou aproveitando no mesmo quadro para te falar dos 5 instrumentos de fiscalização do TCU, para te mostrar que essa iniciativa do próprio TCU pode ser do plano de fiscalização ou do relator. Pode ser também dos colegiados, da Câmara, do plenário ou até do presidente do TCU, em alguns casos. Agora vamos voltar para outra câmera? Vem comigo. Vamos lá para outra câmera. Aqui. Agora eu vou te falar da próxima forma de iniciativa. Vamos mudar aqui o quadro para eu te falar aqui a próxima forma de iniciativa, que são as solicitações do Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode pedir, pode solicitar que o TCU realize alguma fiscalização. Ora, se o Congresso solicita, será que o TCU tem que fazer? Como é que isso vai funcionar? Depende. Se ele pedir uma inspeção, geralmente o relator decide. Se ele pedir uma auditoria, o relator tem que levar ao plenário para incluir no plano de fiscalização. Ah, que legal, Emerson. Bom, mas se não for tudo isso, ele não está pedindo para realizar, está pedindo só informações. Mais informações sobre uma auditoria que já foi realizada, sobre um trabalho de fiscalização. Aí não precisa incluir em plano de fiscalização, simplesmente o plenário vai decidir, porque tudo que vem do Congresso é urgente e vai ser decidido pelo plenário. Muito bem. O que mais, Emerson? O que mais? Aí, Congresso é muita gente. Me põe na tela, por favor. Gente, mais de 500 deputados, 81 senadores. Se todo mundo começar a pedir para o TCU só vai fazer o que o Congresso mandar. E o TCU não quer perder o seu poder de agenda. Então o TCU o que faz? Diz quem são os legitimados a provocá-lo, a solicitá-lo. Quem são esses legitimados? São só 3. Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente de comissão. Então se for lá, comissão mista de orçamento,
Pode. CPI da Petrobras? Pode. Presidente da Câmara sozinho? Pode. Presidente do Senado sozinho? Pode. Agora, dentro da comissão, quem é o legitimado a enviar essa solicitação ao TCU? O seu presidente. Mas só se a comissão houver aprovado de forma colegiada. Então, os presidentes de comissão só podem enviar solicitações ao TCU se e somente se estiverem, vamos dizer assim, albergados pelo colegiado respectivo. Então, o presidente da CPI da Petrobras só pode solicitar uma fiscalização ao TCU se a CPI, o colegiado da CPI, houver aprovado esta solicitação. Tá bom? Então, beleza. Vamos anotar, então, os legitimados aqui para as solicitações do Congresso. Legitimados. Quem são eles, Emerson? São presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e presidente de alguma das comissões do Congresso Nacional, desde que aprovado pelo colegiado respectivo. Cuidado, que se na prova te perguntar se a comissão pode solicitar ao TCU, você marca sim, porque é assim que diz a Constituição e a lei orgânica. Se te perguntar se é o presidente, você também marca sim, porque assim diz o regimento. Tá bom? Vamos ver então um pouquinho agora sobre denúncia. Já vou te fazer denúncia em paralelo. Denúncia versus representações. Para a gente já ver as semelhanças e as diferenças. Semelhanças. A grande semelhança das duas, o que elas têm de igual é que ambas prevêem a possibilidade de alguém contar ilegalidades ou irregularidades ao TCU. É igual, né? Ilegalidades ou irregularidades ao TCU. Beleza. E é isso que elas têm de igual. E o que elas têm de diferente? Todo o resto. O que elas têm de diferente, Emerson? Não, todo o resto não. Porque as duas funcionam de forma muito parecida. A grande diferença delas vai ser que a denúncia, em regra, a denúncia vai ser apurada inicialmente de forma sigilosa. Já a representação não, vai ser apurada de forma pública. A outra grande diferença são os legitimados, ou seja, quem pode denunciar o TCU, quem pode representar o TCU. Isso é diferente também. Então, ó, vou colocar aqui as diferenças, né? Isso aqui é diferente. A outra diferença nos legitimados. Quem são os legitimados? Vamos lá. Denúncia. O que você lembra de denúncia? Põe na tela, Tiagão, por favor. Tem que lembrar daqueles programas ali do meio-dia que tratam de violência, que geralmente é uma galera que gosta, né? Mas assim, povão, geral. Pô, denúncia, então, é para geral. Muita gente, qualquer cidadão pode denunciar irregularidades ao TCU. Mas não só cidadão. Né? Todo cidadão vota, né? Em regra, vota se não tiver com direitos políticos suspensos. Cidadão vota. Então, o cidadão vota. Partido político. Aí você lembra de partido político. O que mais? Associações e sindicatos. Peraí, povão, cidadão, isso me lembra, sei lá, cara, uma coisa assim, bem povão. PAC, mas não teve só um PAC, foram pelo menos dois. Então, PACs são os legitimados, aqui ó, PACs, são os legitimados da denúncia. Quem são eles mesmo, Emerson? Olha, partido político, associação, cidadão e sindicatos ou entidades sindicais. Muito bem. Quem são os legitimados da representação? Bom, são muitos legitimados. Gente, secou tudo aqui agora. Deixa eu beber um golinho de água. Vamos lá. Emerson, em regra,
Ah, tem outra semelhança aqui. Como é que o TCU, em regra, apura denúncias e representações? Inicialmente, geralmente são inspeções. Então isso também é uma semelhança, ó, é igual. Inspeções. Vamos voltar lá na diferença. Então, os legitimados aqui. Vou fazer um outro quadro para te mostrar os legitimados da representação, que é uma galera. Aí vamos lá. Legitimados para representar ao TCU. Vamos lá fazer um quadro aqui, ó, do mundo de Tribunal de Contas. Vamos fazer assim. Vamos por poder, né? Nessa primeira linha aqui, galera, União, e na outra linha, Estados, Municípios e DF. Então vamos lá. Muito bem. No âmbito dos Tribunais de Contas, aqui na União, no TCU, quem pode representar ao próprio TCU? Unidade técnica, as nossas secretarias, né? Lá da área fim. Quem mais pode representar o TCU, Emerson? Equipe de fiscalização, como, por exemplo, uma equipe de auditoria. Ela encontra lá uma irregularidade grave, ela representa o próprio TCU, passa pelo chefe da unidade técnica, mas a representação é da equipe. Vai para o relator e o relator pode fazer o quê, Emerson? Pode determinar uma medida cautelar, por exemplo, né? Suspendendo um procedimento licitatório, por aí vai. Aí vamos lá. Ainda nos legitimados para representação no âmbito dos outros tribunais de contas. Todos os tribunais de contas dos estados, né? São 26 tribunais de contas estaduais, os 2 tribunais de contas municipais, né? Do município do Rio e do município de São Paulo, e os 4 tribunais de contas dos municípios, né? Que ficam na Bahia, Ceará, Goiás e Pará, Bacegopa, né? Beleza. Essa galera toda aqui pode representar o TCU. Saindo especificamente de Tribunal de Contas, indo lá para o âmbito do poder legislativo, aí você pensa, nossa, quem será que pode? Será que um senador individualmente pode? Pode. Senador sozinho pode. E um deputado federal? Também. E os outros deputados estaduais e distritais? Também podem. Individualmente. Deputado estadual ou distrital. E os vereadores, Emerson? Podem? Isoladamente não. Tem que ser a Câmara Municipal de Vereadores para representar o TCU. Aí vamos lá. TCU, órgão independente autônomo, legislativo. Qual o poder que está faltando agora? Poder judiciário. Ah, tá. Poder judiciário, os juízes. Aí você põe juízes em geral, juízes de direito, juízes federais e também ministros, desembargadores e por aí vai, tá? Aqui também, podem também. Pensa em judiciário, você tem que lembrar de quê? Ministério Público. Então, no Ministério Público, quem pode? O Ministério Público da União e os 26 Ministérios Públicos dos Estados. Pois muito bem. E aqui outros casos, né? Outros casos. Deixa eu até apagar aqui. Não, não era isso tudo. Aqui. Que outros casos são esses? De todos os poderes. Em todos os poderes pode ter esses casos aqui que eu vou te mostrar. De todos os poderes. Controle interno é um legitimado. Gente, todos os poderes têm controle interno. Pode ser executivo, legislativo, judiciário, MP, Tribunal de Contas. Todo mundo tem controle interno. Pode ser ele. Pode ser também um servidor ou uma autoridade que tenha sabido das irregularidades em razão do seu cargo. Em razão do cargo. Aí pode também. E a outra hipótese? Outras pessoas ou órgãos ou entidades que disponham dessa prerrogativa por força de uma lei específica. Exemplo, Ministério Público junto ao TCU, que tem, pela Lei Complementar 75, as mesmas prerrogativas destes aqui, não são da mesma carreira, mas têm os mesmos direitos, então eles também podem legitimar, embora eles não apareçam aqui de forma expressa. Me põe na tela, por favor. Vou encerrar reforçando o que foi de importante que a gente viu? 4 formas de provocar o TCU: iniciativa própria, Congresso solicitando, denúncia de qualquer cidadão
e representações de diversos servidores ou autoridades Brasil afora. Seja qual for a forma de iniciar, o TCU tem 5 formas para fiscalizar: auditorias, monitoramentos, acompanhamentos, levantamentos e inspeções. Auditoria, monitoramento e acompanhamento tem de estar no plano de fiscalização plenária que determina, aprova isso em sessão reservada. Já levantamentos e inspeções é como se fosse uma parte mais discricionária do tribunal, mais ágil, armamento leve para o tribunal agir e descobrir os malfeitos Brasil afora. Então, em meia hora, rapidinho, vimos aí bastantes informações sobre os tipos de fiscalização do TCU. Até a próxima!